Aleluia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Exortação aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Grita, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode sentar, igreja, e glorificar a palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aqui nós temos exortações para todos presentes aqui nesta noite. Exortação aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Aleluia. Então Paulo aqui, pelo Espírito Santo, já está pegando Tito mesmo, já dizendo que antes de exortar os velhos, as mulheres, os mancebos, os servos, a igreja, ele tem que ser o exemplo em tudo. Aleluia. Então não é só exortar, nós temos que dar também o exemplo. Porque muitas vezes nós queremos só exortar, muitas vezes queremos só pregar para os outros, muitas vezes queremos só estudar a Bíblia para pregar para os outros. Mas nós, antes de ensinar ou exortar, temos que dar o exemplo diante de todos. Quem tem dado exemplo aí, diga glória a Deus. Quem aqui nesta noite é um exemplo para ser seguido pelo novo convertido, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia! Temos que ser um exemplo em tudo. Aí muitas vezes nós estamos lá meditando na Bíblia, aí acho uma palavra forte, como dizem, a palavra quando mexe com o pecado, como dizem. Aí, se eu for pregar hoje ou amanhã, essa vai ser a palavra. O chicote vai estralar, mas só nas costas dos outros. Aleluia. Mas só para os outros. E para mim esse chicote não estrala, não? E para você esse chicote não estrala, não? E para nós pregadores este chicote não estrala, não? Aleluia! Então da mesma forma que o chicote estrala para ir, ele já desce nas costas do pregador
estralando para dar o exemplo na palavra, na doutrina, na conduta, na fé, na boas obras, na comunhão com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então Tito deve ser o exemplo em tudo. E você também tem que ser o exemplo em tudo. E eu também. Temos que ser o exemplo para aqueles que estão andando errados, ou para aqueles que estão começando agora, no Evangelho, chegando agora. Tem que ver um bom exemplo em mim e em você também. Quem quer ser um exemplo, diga glória a Deus. Quem quer ser um exemplo que o novo convertido olhe para você e diga: eu quero ser como aquela irmã, eu quero ser como aquele irmão, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos dar o exemplo. Tito deve ser o exemplo em tudo. Não era só chegar e ensinar. Não era só chegar e descer o chicote, o cajado. Aleluia. Não adianta nada se não dermos o exemplo. Fica a palavra vazia, sim ou não, igreja? É a mesma coisa daquela pessoa que sobe aqui em cima do altar ou em qualquer lugar e começa pregando. Ela só vem uma vez na igreja, um exemplo. Não é que tem alguém aqui, mas se tiver, se conserta para melhorar a vida espiritual na presença de Jesus. Sobe em cima do púlpito, como por exemplo, ele só vem um dia na igreja. Irmãos, venham para a igreja. Aí você que conhece fica olhando. Aí essa pessoa aí não fala na boca, na voz, mas no pensamento diz: e só vem um dia, está exortando o povo a vir para a igreja. Fica feio ou não fica feio? Hipocrisia. Então é um verdadeiro hipócrita. Aleluia. Se quer exortar alguém, dê o exemplo. Para poder pregar, para vir para a igreja, tem que vir para a igreja primeiramente, né? Para pregar que tinha que congregar, tinha que estar congregando para poder exortar. Quem está compreendendo a palavra, diga glória a Jesus. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus. E temos que aprender ainda muito mais com Jesus Cristo. Jesus não chegava nos discípulos e dizia: faça assim. Jesus não só chegava nos discípulos e pregava: façam desta maneira. E não fazia. Não. Jesus deu o exemplo dizendo. Jesus chegava e fazia, chamava os discípulos e dizia: assim como eu fiz, façais vós também. Aleluia! Glória a Jesus. Jesus fazia assim. Era assim que Jesus fazia. Quer ver que a Bíblia confirma isso? Aqui no livro de São João,
capítulo 13 e no deixa-me achar o versículo ao certo aqui, que Jesus faz e mostra aos discípulos, 13:15, versículo 15, que Jesus faz, dá o exemplo e diz: faça assim. É o ensinamento mais firme, é o ensinamento mais vantajoso, porque você está vendo o outro fazendo. Agora eu chegar aqui e só dizer faça, como por exemplo o evangelismo. Irmão, você precisa evangelizar, você precisa fazer a obra de Deus, e eu não sei o que é soltar um folheto na rua. Esse discurso não vai valer de nada. É um discurso vazio, é uma pregação vazia, é uma pregação hipócrita, é uma mensagem vazia, uma mensagem que ninguém vai dar crédito, porque conhece muitas vezes e diz: mas você não faz nada, está mandando os outros fazer. Quem está compreendendo, diga glória a Jesus. Capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. O que foi que Jesus fez nesta ocasião aqui? Jesus se despe dos seus vestidos, se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água e sai lavando os pés aos seus discípulos. Jesus está mostrando aos discípulos que não basta somente ter nome de discípulo, ter nome de apóstolo e não ter a humildade de aprender com os outros. Jesus mostrou para eles e disse: façam da mesma maneira, sejam humildes. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis com verdade, porque eu sou mestre e Senhor, aleluia. Mas vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Então, se você vai abrir a boca para exortar alguém, faça para poder falar, porque senão ninguém vai receber, ninguém vai aceitar, não vai adiantar nada. Já pensou eu aqui de bermuda ou uma roupa mundana ou um cabelinho punk, pregando doutrina, pregando ensinamento, pregando contra o mundanismo? Quem é que vai aceitar, me diga? Ninguém. É a mesma coisa do pai que pega o filho fumando e ele vai repreender o filho com um cigarro no dedo. O filho vai aceitar? Não, mais ou menos isso. Então vamos aprender com a palavra de Deus, vamos aprender com Jesus, vamos aprender com Paulo, apóstolo, e vamos aprender com Tito, e vamos dar exemplo diante de todos, falando o que convém à sã doutrina do Senhor Jesus. E Tito tinha que ser o exemplo em tudo, para poder ele ensinar isso aqui. Voltando para Tito capítulo 2. Agora veja o ensinamento. Agora veja a exortação para os velhos, mulheres, mancebos, servos, que o apóstolo Paulo deu
autoridade a Tito para ensinar. Veja o versículo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Aleluia. Temos os irmãos idosos, têm que ser prudentes, sãos na fé, sóbrios, ter uma vida sóbria na presença de Jesus. Ser prudente, são, paciência, caridade. E tem mais. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Aleluia. Está pegando todo mundo. É velho, é irmãos, é todo mundo, sérias no viver. Nada de caluniadoras, sérias, santas, mulheres santas, idosas santas na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nada de inventar a calúnia de ninguém, de falar da vida de ninguém, mas ter uma vida santa diante de Deus, para dar exemplo às mulheres mais novas. Veja o versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. As mulheres idosas têm que ter este exemplo. Mas tem umas senhoras por aí que só o sangue de Jesus Cristo, só o sangue do Cordeiro fala mais do que a boca. Não dá exemplo em nada, anda pintando os cabelos. Como vai dar exemplo às mulheres mais novas? Aleluia. Temos que dar este exemplo, não adianta. Você irmão, nós todos estamos incluídos nesta exortação da palavra de Deus. Versículo 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Está vendo aí, igreja? Viver uma vida séria. Nós impedimos de a palavra de Deus ser blasfemada por nós, por você. Vivendo uma vida séria diante de Deus. Em vez de a palavra de Deus ser blasfemada, pelo contrário, a palavra de Deus será glorificada nas nossas vidas. Aleluia! Veja que até sendo uma mulher boa, dona de casa, amando
da sua casa. Não é aquela que deixa a sua casa e vai fazer rodinha de frente de casa do vizinho, de frente da casa do vizinho, da vizinha, e fala de um, fala de outro. Em vez da palavra de Deus ser glorificada, está sendo blasfemada. Versículo 6. Exorta semelhantemente os mancebos, a que sejam moderados. Então a exortação é para todos. Aleluia. Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Então não adianta só falar, como nós estávamos falando no começo. Não adianta só falar da doutrina, temos que dar o exemplo na sinceridade do nosso viver na presença de Jesus. É andando na doutrina e pregando a doutrina. É andando na palavra da verdade e pregando a verdade. E senão é hipocrisia. Glória a Deus. E Deus não se agrada de hipócrita. Aleluia. Sim ou não, igreja? Versículo 8. Linguagem sã. O que é que a igreja entende dentro deste versículo aqui? O que é que você, irmã, entende de linguagem sã? O que é que você, irmão, entende de linguagem sã? O que é isso aqui para vocês? O que é uma linguagem sã, hein, igreja? Palavras retas, palavras puras, sem palavreado mundano, né? E irrepreensível, uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aleluia. O crente que tem um palavreado são, aonde ele entrar falando, o diabo não tem nenhum mal que dizer dele. Por quê? Porque ele não fala palavrão. Porque ele não fala palavras pornográficas. Porque ele não fala dos outros. Porque ele não maldiz. O que sai da boca dele só são palavras que edificam. Ele só bendiz a Deus. Porque hoje em dia o povo maldiz de tudo, linguagens profanas. Então a tua linguagem tem que ser sã. A minha linguagem tem que ser sã e irrepreensível, para que o diabo olhe na vida de qualquer pessoa e não tenha que dizer nenhum mal de nós. Meu Deus do céu. Assim como os adversários de Daniel procuraram acusação em Daniel e não acharam nenhum vício em Daniel, diz a Bíblia. Acharam alguma coisa para acusar, mas não encontraram nenhum vício. É assim que
nós temos que andar na presença do Senhor Jesus Cristo. Aonde entrarmos, onde sairmos, linguagem sã, comportamento de crente, roupa de crente, palavreado de servo de Deus, para que o diabo se envergonhe na mesma hora. Porque quando pode glorificar a palavra, porque quando nós conservamos uma linguagem sã diante do ímpio, diante do incrédulo, não falando palavrão, até a palavra torpe que ele falar, muitas vezes ele põe a mão na boca e diz: irmão, desculpa aí. Quem já fez isso com você muitas vezes? Acontece direto: irmão, desculpa aí. Por causa do quê? Por causa do palavrão. Então o diabo já começa a ser envergonhado ali, não tendo nenhum mal que dizer. Por quê? Porque quando abrimos a nossa boca, nós não falamos palavras torpes, mas falamos palavras sadias, palavras edificantes. É eles maldizendo do frio e você bendizendo do frio, não maldizendo também. Porque a conversa é essa. Que tempo é esse? E começa a blasfemar de Deus. E o crente entra no meio. É mesmo? É mesmo não. Você tem que dizer ao contrário. Dizer: o tempo é de Deus. Amaldiçoa a chuva. Amaldiçoa o frio. Amaldiçoa o sol. E nós temos que ter uma linguagem sã. O sol é de Deus, a chuva é de Deus. É o que eu digo. Não digo isso não, tempo doido. Eu digo: não, o tempo é de Deus. A chuva é de Deus, mas está acabando com tudo. Mas a chuva é de Deus. Se não chover, você não tem água para beber. Então temos que bem dizer. Então o diabo não acha brecha em lugar nenhum para falar alguma coisa. Temos que tapar as brechas, sim ou não, igreja? Para que o diabo olhe e não ache nada o que dizer. Invente um monte de mentira, invente um monte de calúnia, como aconteceu com Daniel. Mas ele era inocente diante do seu Deus. Por isso que Deus fechou a boca do leão, enviando o seu anjo. Assim o Senhor Jesus estará conosco, vivendo uma vida santa na presença do Senhor, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Pode inventar qualquer tipo de mentira, mas o que importa é que não tem brecha nenhuma. Exorta os servos a que se sujeite aos seus senhores e em tudo agradem, meu Deus do céu, não contradizendo. Quem obedece o seu patrão em tudo, diga amém. Pois é. Os servos, aqui no sentido está falando dos seus senhores, patrões, seus senhores. Não contradizendo, mas agradar em tudo. Em tudo agradem. Outra coisa também que é frequentemente dentro das empresas é falar mal dos patrões, é ou não é? É falar mal de patrão, aí começa um falatório mal de patrão, aí eu já
Já passa a espada logo. Filho, não está contente, pede as contas e vai embora. Dá lugar para outro. Né? Mas não adianta ficar maldizendo. Aí muitos perguntam, falando mal da empresa que eu trabalho, eu já começo entrando e digo, eu não tenho o que falar do meu patrão, não tenho o que falar da empresa que trabalho, não tenho o que falar mal nenhum. Porque todo o tempo que eu precisei, o meu patrão abriu a porta. Fala mal para quê? Quem é que vem dizer e orar pelo seu patrão, pela empresa que você trabalha? Aleluia. E assim Jesus vai nos abençoando cada vez mais. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aleluia! Tudo isso ainda está falando do nosso patrão, não defraudando, não roubando, sendo leal, cumprindo com seus serviços, com seu horário, tudo certinho. E Jesus vai nos abençoando em tudo se formos fiéis assim. Agora, se fizermos de qualquer maneira, aí tem brecha para o adversário falar, para o inimigo falar. Uma certa feita, estavam me acusando de que eu não estava no prédio, e eu fui chamado lá na empresa, e o supervisor disse, porque disse que eu não estava, não sei se ele não procurou, né? Me chamaram lá na empresa, e me acusando, e eu levantei a mão e disse, perante o Senhor Jesus Cristo que eu sirvo, eu estava lá quando eu falou isso, acabou a reunião, acabou tudo. Não, tá bom, tá tudo certo, pode voltar para o seu trabalho. E o diabo foi envergonhado. Aleluia! Poderoso é o nome de Jesus Cristo. Certa feita também acontecem essas coisas, e você tem que dar o exemplo como servo de Deus em tudo, principalmente para os patrões. Principalmente para o patrão, porque ele sabe que você é crente, sabe que nós servimos a Deus, e nós temos que tomar cuidado para que a palavra de Deus não seja blasfemada por nossa causa, mas que ela seja glorificada na nossa vida, em tudo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem compreendeu a palavra, diga glória a Deus. Coloca-se de pé, vamos orar para que o Senhor Jesus nos ajude a ser um ornamento em todo lugar da doutrina do Senhor Jesus Cristo, como foi dito, como foi Paulo, e o maior exemplo de todos, o Senhor Jesus Cristo. Começa dando glória, glória, glória a Deus, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a dar o exemplo na empresa que trabalhamos, a dar o exemplo na rua em que moramos, a dar o exemplo na igreja em que congregamos, a dar o exemplo em todo lugar. Nos ajuda a andar na sã palavra, na sã doutrina, a andar no santo ensinamento do Senhor Jesus Cristo, para que a palavra de Deus seja glorificada na nossa vida, para que a palavra de Deus seja glorificada na vida deste irmão, na vida desta irmã. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser exemplo para os crentes mais novos, a ser um exemplo para os mancebos, para os jovens, para os adolescentes,
ajuda para que o teu nome seja glorificado e que por esta palavra, Senhor Jesus, o Senhor nos ajude, o Senhor nos fortaleça, o Senhor revesta a tua igreja, o Senhor revista a nossa vida por esta palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para que nós venha ser um exemplo a ser seguido como servo de Deus, na doutrina, mostrando incorrupção, nas palavras, mostrando sinceridade, nas obras, aleluia, na palavra, na conduta e no caráter. Por esta palavra, vem revestir a nossa vida, vem revestir a tua igreja, vem revestir o teu povo, vem revestir a minha vida, venha operar em nós, por esta palavra, Senhor Jesus, fortalecendo, animando, revestindo do Espírito Santo, revestindo da palavra, consertando a nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, e que todo mal, pelo poder da palavra de Jesus, caia por terra, e que o adversário, que é Satanás, pelo poder da palavra, caia por terra, em nome de Jesus. Saia, diabo, pelo poder da palavra, saia, demônio acusador, pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, que todo mal cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Quem grita amém?